Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de desenvolvimento do nosso projeto Planilhas Google. Nesta aula, vamos iniciar os códigos do botão Editar, do formulário de cadastro de vendedores. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as aulas anteriores, links na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo formvendedor-js. Desce até o final dos códigos e o primeiro passo é referenciar o botão editar do formulário. Então, comando document.getElementById. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o ID do botão editar. Então acessem o arquivo formvendedor.html. No nosso exemplo, o ID do botão editar é btn editar. Então, copia o ID do botão de comando, volta no código, Ctrl V dentro das aspas duplas. Fora do parênteses, .add event listener. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro do parênteses. E dentro das aspas duplas, evento clique, ou seja, vamos acionar uma função quando o usuário clicar no botão editar. Fora das aspas duplas, vírgula e o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma function chamada editar. Ponto e vírgula, na sequência, copia o nome da função e precisamos fazer esta function. Function editar. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aí, próximo passo é capturar as informações do formulário. Nesta parte, pessoal, tem um detalhe. Nós já referenciamos os objetos do formulário no início do nosso código. Variável campo lista para o objeto lista suspensa, lista vendedor. Variável campo nome para o campo de texto referente ao nome do vendedor. E campo tel para o campo de texto do telefone. Entendido este detalhe, volta na função editar, var nome lista vai ser igual a variável campo lista ponto value e fecha com ponto e vírgula. Pessoal, nós precisamos do nome do vendedor capturado do objeto lista suspensa, porque nós vamos fazer a pesquisa com base no nome do vendedor selecionado na lista. E no campo de texto, referente ao nome do vendedor, o usuário pode editar o nome que consta no cadastro. Então, próximo passo, var nome vai ser igual ao campo nome, ponto value, ponto e vírgula. E precisamos também capturar o telefone. Então, var telefone vai ser igual a variável campo tel ponto value e fecha com ponto e vírgula. Agora, pessoal, vem um detalhe. Referente ao nome do vendedor, nós precisamos remover os espaços
desnecessários. Por exemplo, se o usuário digitar espaços depois do nome do vendedor, nós precisamos remover, porque o espaço é um caractere válido para o computador. Para fazer isso, vai ser bem simples. Var nome vai ser igual a ela mesma, ponto trim, e abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ok. Feito a correção no nome do vendedor que foi digitado, agora nós precisamos fazer o seguinte. Eu vou demonstrar no formulário para facilitar o entendimento. Pode ser que o usuário clicou no botão editar sem selecionar um vendedor na lista. E aí, no objeto de lista suspensa, vai ter a nossa instrução. Escolha um vendedor ou uma vendedora. Então, se for capturado esta instrução, eu não posso prosseguir na edição. Voltando no código, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E aí, dentro do parênteses do if, a nossa variável nome lista, que captura o nome do vendedor do objeto lista suspensa, igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar a instrução do objeto lista. Podem copiar esta parte. Escolha um vendedor ou uma vendedora. Ctrl C, volta no código, Ctrl V, dentro das aspas duplas. Outra possibilidade é o objeto de lista suspensa estar vazio. Então, agora, nós vamos ter comando OU, duas barras verticais. Novamente a variável nome lista, igual, e abre e fecha aspas duplas. Se entrou neste if, nós vamos alertar o usuário. Var m, lembra que nós utilizamos a variável m para passar um texto para a nossa caixa de mensagem. Então, var m vai ser igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o texto para a mensagem. Eu vou colocar, precisa escolher vendedor na lista. Na lista está bom, não precisa ser um texto muito extenso. Ponto de exclamação, ponto e vírgula. E aí, precisamos acionar a nossa function caixa msgbox. Lembra que nós já fizemos o objeto caixa msgbox, no caso, a caixa de mensagem, nas aulas anteriores. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, a variável m, ponto e vírgula. E aí, return false. Não tem por que prosseguir na edição, porque nós vamos fazer a pesquisa para editar com base no nome do vendedor que consta na lista suspensa. Já podemos testar. Salva a alteração, volta na planilha, fecha o formulário e abre novamente. Não selecionei nome do vendedor, então consta a instrução: escolha um vendedor ou uma vendedora. Cliquei no botão editar, precisa escolher vendedor na lista. Se eu selecionar um vendedor, clicar no botão editar, não acontece nada.
por enquanto. Beleza. Se passou por este if, agora vem mais um detalhe. Eu preciso verificar se o usuário informou nome do vendedor e telefone para a edição. Então, agora precisamos de mais um if. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Dentro do parênteses, variável nome igual, e abre e fecha aspas duplas. Comando ou, duas barras verticais, ou se a variável telefone igual, abre e fecha aspas duplas. Então, se está faltando colocar o nome ou o telefone, eu também vou barrar a edição. Podem copiar essas 3 linhas de código do if anterior, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora o texto vai ser o seguinte: precisa preencher todos os campos. Os campos obrigatórios não foram preenchidos. Feito duas verificações. Se passou por estes 2 ifs, eu posso capturar as informações para dentro de uma variável, para posteriormente transferir para outra função, uma função que vai constar no arquivo macrovendedor. Eu vou chamar esta variável de dados. Var dados vai ser igual, abre e fecha chaves. E aí, dentro desta variável, nós vamos capturar o nome do vendedor que consta no objeto de lista suspensa, variável nome lista. 2 pontos vai ser igual a variável nome lista. Pessoal, cuidem aqui que é 2 pontos. Não vão confundir com o sinal de igual. Vírgula, cuidem pessoal que é vírgula. Não vão confundir com ponto e vírgula. E eu preciso também do nome do vendedor. 2 pontos e o nome consta na variável nome. Vírgula, telefone, 2 pontos, vai ser igual a variável telefone. Capturei as 3 informações do formulário. Agora nós precisamos da API do Google. Então, google.script.run.with success handler. Abre e fecha parênteses, fora do parênteses, ponto e o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma função chamada editar vendedor. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses a variável dados. Ou seja, nós vamos enviar para a função editar vendedor estas 3 informações que constam dentro da variável dados. Fecha a linha com ponto e vírgula e o próximo passo é fazer a função editar vendedor dentro do arquivo macrovendedor. Pessoal, nesta parte tem um detalhe que eu vou explicar para vocês. Por que nós precisamos acionar uma função dentro do arquivo macrovendedor? Pensem o seguinte, que vai facilitar o entendimento. Este arquivo form vendedor, ele é executado no nosso formulário. Já os scripts que são executados pelo arquivo macrovendedor.gs, eles são executados sobre
o servidor do Google, onde a nossa planilha está. Então, nós precisamos ter uma parte na programação que é executada sobre o nosso formulário e outra parte da programação que faz esta comunicação com o servidor do Google. Entendido este detalhe, copiem o nome da função editar vendedor, Ctrl C, e acessem o arquivo macro vendedor. Desce até o final e vamos fazer mais uma function. Function editar vendedor. Abre e fecha chaves. Pessoal, referente aos nomes das funções, dentro dos arquivos de script, não pode ter função com nome repetido. Então, eu não posso ter outra função com o nome editar vendedor. Caso tenha duas funções com o mesmo nome, vai ser executado apenas a primeira função. Então, fiquem atentos a este detalhe, referente aos nomes das funções. Prosseguindo, dentro da função editar vendedor, nós vamos ter três possibilidades de retorno. Então, return, abre e fecha aspas duplas. Uma possibilidade é a edição ser feita com sucesso. Então, editado com sucesso. Ponto de exclamação. E fecha com ponto e vírgula. Podem copiar esta linha, Ctrl C, Ctrl V. Outra possibilidade é o vendedor já ter lançamentos na planilha. Neste caso, nós não vamos permitir alterar o nome do vendedor. Então, vamos colocar o seguinte: vendedor já possui lançamentos na planilha. Não pode ser editado. Ponto. Não pode ser editado o nome. Beleza. Segunda possibilidade de retorno. Terceira possibilidade: o vendedor não ser encontrado na planilha. Então, este return vai retornar o seguinte texto: vendedor não encontrado. Na próxima aula, pessoal, nós vamos fazer esta função editar vendedor. Mas para este vídeo, basta saber que vai ter três possibilidades de retorno. Beleza, colocamos os returns, podemos voltar para o arquivo formVendedor-js. E aí, precisamos fazer a function de retorno, que vai capturar a informação que foi devolvida pela função editar vendedor. Então, dentro do parênteses, coloquem o seguinte: retorno. Podem copiar o nome da função e aí precisamos fazer a function. Function retorno. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses variável R. Abre e fecha chaves. E aí dentro desta função, pessoal, vai ser bem simples. Nós vamos capturar o texto que retornou da função editar vendedor. Então, a variável M vai ser igual à variável R, que se refere ao texto de retorno da função editar vendedor. E aí, vamos acionar a nossa caixa de mensagem, caixa MSGBox. Abre e fecha parênteses,
e dentro do parênteses, variável m, e ponto e vírgula. E depois da function de retorno, nós vamos acionar a nossa função limpar. Lembra que o nome da nossa função é limpar. Abre e fecha parênteses e fecha com ponto e vírgula. Pessoal, a função limpar nós já fizemos nas aulas anteriores. Vamos ver onde está a nossa função limpar. Se você não acompanhou as aulas anteriores, não vai ter esta função. Beleza, pessoal? Feito a nossa função editar dentro do arquivo formvendedor-js. No próximo vídeo, nós vamos fazer a programação da função editar vendedor dentro do arquivo macrovendedor.gs. Salvem a alteração e já podemos testar. Executando o formulário, vamos por partes. Primeira, não foi selecionado nome do vendedor. Clico no botão editar, precisa escolher vendedor na lista. Selecionando um nome, vamos deixar sem o nome do vendedor. Editar, precisa preencher todos os campos. Vamos ver agora sem o telefone. Editar, precisa preencher todos os campos. E por fim, com as informações OK. Tenho o nome do vendedor e o telefone. E também selecionei o vendedor na lista suspensa. Editar, editado com sucesso. Por enquanto, pessoal, não está editando. É apenas o retorno da nossa função editar vendedor. Nós fizemos isso para testar essa troca de informação entre a função editar do arquivo formvendedor-js e a função editar vendedor do arquivo macrovendedor.gs. Fazendo estes testes, nós sabemos que a comunicação entre os dois arquivos está OK. Pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso, vamos finalizar esta videoaula por aqui. Na próxima aula, nós vamos focar no código da função editar vendedor. E antes de finalizar o vídeo, pessoal, eu digitei esta palavra errado. Não pode ser. O R é aqui nesta palavra. Não pode ser editado o nome. Então, acabei colocando reeditado. Corrigido o texto. Beleza, pessoal? E até uma próxima aula.